Por que devemos conhecer o templo? Esta é a primeira pergunta que faço e logo vamos à introdução. E por que faço esta pergunta? Porque muitas pessoas consideram o templo como algo sem importância nos dias atuais. Dizem, o sacerdócio já não existe, não tem mais sacrifícios e os levitas tampouco. Também não existe mais a estrutura do templo. Jesus já profetizou e não existe mais necessidade do templo. Então, qual é a razão de conhecer o templo? Por que nós devemos conhecer o templo? Qual é o propósito disto? Por que devemos estudar o templo? Vamos analisar este assunto de forma clara e buscaremos solucionar esta situação, combinado? A primeira questão que precisamos compreender é a estrutura. Precisamos conhecer o coração da Torá. Na Torá existe uma estrutura muito específica que nos ajuda a entender a razão dos 5 livros e a ordem em que estão apresentados. Esta ordem e estrutura são as seguintes. Se imaginarmos os 5 livros organizados como quadros lado a lado, teremos Gênesis e Deuteronômio nas extremidades, Êxodo e Números no meio e Levíticos no centro. Gênesis e Deuteronômio podem ser considerados como um conjunto. Por quê? Gênesis é um texto rico em conteúdo legal. O capítulo 1 de Gênesis é essencialmente um documento jurídico, assim como o capítulo 2. A partir do capítulo 5 até o 12 de Gênesis, temos uma genealogia que traça a linha dos herdeiros ao trono, começando em Adão, passando por Noé e chegando a Abraão. Portanto, toda essa situação se insere em um contexto legal e de reino, mas nos revela a saída ou a expulsão do homem do jardim e o consequente caos que isso ocasiona. Deuteronômio configura-se como um documento legal, uma vez que foi redigido de maneira idêntica aos contratos utilizados na antiguidade. Possui uma estrutura que se assemelha a um contrato. Assim, apesar de compartilhar a mesma característica distinta, esse documento já não é saindo do jardim, mas sim adentrando na Terra Prometida, que representa uma variação do jardim. A terra de Israel é, de fato, o ambiente propício para contemplar este jardim. Em Isaías, capítulo 54, versículo 10 e Ezequiel, capítulo 37, versículo do 26 ao 27, fala sobre o pacto de paz, que envolve o povo de Israel e a terra prometida. Diz Rei, e farei com eles um pacto de paz, e será um pacto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu Miscã, ou seja, a tenda, estará no meio deles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nestas passagens e também em Isaías capítulo 49, versículo 18, a terra de Israel, ou seja, a terra prometida, é central neste contexto. A conclusão é que, no final dos tempos, o povo de Israel culminará na terra prometida, como descrito em Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 ao 2 e versículo 10. Então Gênesis aborda a legalidade e a expulsão, enquanto que Deuteronômio trata da legalidade com foco em retornar e adentrar na Terra Prometida. Há um claro paralelismo entre estas obras, certo? Êxodo e Números também se correlacionam. Para começarmos, note como Gênesis termina, com Israel no Egito. Da mesma forma, o livro de Êxodo se inicia com Israel no Egito, em situação de escravidão, ou seja, no seu ponto mais baixo e humilhante. E a partir desta realidade de escravidão, o que acontece ao final de Êxodo? Ele termina com a conquista da liberdade, a formalização de um pacto e a criação de um espaço sagrado. Este é o desfecho do livro de Êxodo. E como inicia o livro de Números? Números começa fazendo referência à tenda que já foi erguida, sinalizando que em breve partiremos do Sinai, que representa o pacto, rumo a um nível mais elevado que a terra de Israel. Portanto, há um forte paralelismo. Êxodo representa a transição da escravidão para a liberdade, enquanto que Números simboliza a trajetória em direção ao ápice da liberdade. No cerne do assunto, encontramos Vaikra, ou seja, Levíticos. Mas o que é, na essência, Levíticos?
trata-se fundamentalmente de um compêndio de normas, leis, preceitos e decretos. É pura instrução. Vaikra é uma obra que se destaca por conter um número significativo de mandamentos. Ao contrário dos outros 4 livros, que são predominantemente narrativos, Levíticos é um composto, em sua essência, por cerca de 90% de instruções. Observamos, portanto, um notável paralelismo entre Gênesis e Deuteronômio, assim como Êxodo e Números e Levíticos, situando-se no meio. Pode ser considerado o coração da Torá. Além disso, Levíticos apresenta uma estrutura coesa, onde os capítulos 1 ao 7 concentram as ofertas. E se você examinar os capítulos 23 ao 27 do livro de Levíticos, observa-se que eles abordam as festas. As festas são indissociáveis das ofertas. Onde há festa, há também ofertas. Mas como podemos fazer estas ofertas? Vamos explorar as opções disponíveis para que possamos efetivamente celebrar as festas. Todas as festas incluem um elemento denominado musaf. Musaf refere-se a ofertas adicionais ou extras. Se não compreendemos adequadamente o sistema sacrificial das ofertas, sejam elas de animais ou de cereais, e suas manifestações líquidas, torna-se improvável que consigamos celebrar as festas. Assim, observamos um paralelismo entre os capítulos 1 a 7 e 23 ao 27 de Levíticos. Para uma compreensão aprofundada, recomenda-se a leitura, a fim de validar nossas assertivas. Até este ponto, elaboramos um resumo. No capítulo 8 de Levíticos, especificamente nos versículos 9 e 10, aborda-se o tema do sacerdócio. Da mesma forma, os capítulos 21 e 22 também seguem este paralelismo. Levíticos é dividido em seções. Os primeiros capítulos falam sobre as ofertas e os finais sobre as festas, destacando a importância das ofertas para a celebração das festas. Levíticos 11 ao 15 trata da pureza cerimonial e 18 ao 20 da pureza moral, mostrando a diferença entre ambas. E o rei Barrei nos pede no versículo 3 do capítulo 18 de Levíticos para que não façamos as obras do Egito, para não fazermos segundo os rituais desse lugar, e sim fazer conforme os seus juízos e os seus estatutos. A pureza cerimonial se ilustra em aspectos como o ciclo menstrual. Durante o período menstrual, uma mulher deve aguardar a cessação do fluxo para ser considerada cerimonialmente apta a adentrar no templo. Por outro lado, a pureza moral é abordada em função do comportamento e das questões relacionadas ao pecado. Uma coisa é a pureza moral e a pureza cerimonial é outra. Vou lhe dar um exemplo. Uma mulher é uma mulher íntegra, busca o Senhor, obedece os mandamentos, é uma boa esposa, uma boa filha, faz as coisas bem. Ela moralmente está em um estado de pureza, mas quando chega o seu ciclo menstrual, ela entra em um estado de impureza cerimonial. Ela não podia entrar no templo em Jerusalém, estando no seu ciclo menstrual. Isso não lhe faz uma pessoa pecadora, simplesmente ela teria que esperar que o seu sangramento parasse para assim poder entrar no templo. E o homem pode estar cerimonialmente apto, mas se seu coração está em pecado, está moralmente impuro. Por isso, a pureza cerimonial é muito diferente da pureza moral. Em Isaías capítulo 1, versículo 10, e o rei Barrei destaca que as ofertas não têm valor se a pureza moral não for respeitada, mencionando críticas aos líderes de Israel sobre a hipocrisia nas ofertas. A instrução de que a pureza cerimonial não substitui a pureza moral é central na mensagem de Yeshua. Yeshua sempre colocou acima a parte moral do que a cerimonial. E na metade, no versículo 16 ao 17, nós temos Yom Kippur, que é expiação, pureza e purificação. Assim, se a Torá é o coração de Adonai, o templo é o coração da Torá. E o que tem a ver Yom Kippur? E por que Yom Kippur está na metade da metade? Quanto à estrutura, Yom Kippur não está ali como uma divisão de palavras. Yom Kippur é a metade de Levíticos e Levíticos é a metade da Torá. Então, o que está acontecendo aqui? Essa estrutura não é casual. O Eterno estabeleceu assim com um propósito. E qual é o propósito de fazer essa estrutura desta maneira?
Então vamos ao centro. Por que é necessário conhecer o templo? O templo é o centro da Torá. Quando você conhece o templo, começa a entender os mandamentos e começa a entender muito das Escrituras. A importância de Yom Kippur é ressaltar como um ponto focal dentro de Levíticos, alinhando-se à estrutura proposta. O templo é descrito como o coração da Torá essencial para compreender os mandamentos e as Escrituras. A estrutura da Torá é vista como intencional, com a afirmação de que conhecer o templo é indispensável para entender a mensagem da Torá. Desta forma, no próximo episódio continuaremos estudando este tema, por que devemos conhecer o templo. Shalom para todos vocês. Até!